Ai, Olá, Susana, estou sempre a arrumar a minha câmara. Boa noite. Verdade. Olá, na hora do almoço, endireitavas a câmara e agora novamente. Agora, isto é assim, uma pessoa tem que ser sempre depressa, sempre a andar, só agora que eu reparei que a câmara estava torta. Então, Susana, tudo bem desde a hora do almoço? Olha, tudo bem, a tarde correu-te bem também? Correu muito trabalhosa, sempre a correr de um lado para o outro, mas pronto, correu tudo bem, estamos aqui, já estivemos juntas há bocadinho no Mastermind, pronto, É vamos verdade. encaixando aqui tudo. Isto hoje foi tudo seguido. As nossas quartas-feiras ultimamente têm sido assim. Nós temos aqui o direto, temos sempre aula à quarta-feira e isto acaba por ser aqui um pouco um stress para chegar a tudo a horas, mas acho que chegamos a horas. Está ótimo, chegamos, sim, senhora. Nós ainda já temos algumas pessoas que nos estão a assistir. Não Olha, sei se querem, não sei se querem dizer olá, se querem dizer boa noite, se estão a ouvir bem e a ver bem, sim, porque hoje no direto da hora do almoço tivemos ali uns problemas técnicos, não foi, Susana, com o som. Portanto, quem estiver a assistir, se nos quiser dizer olá, boa noite, e se está tudo bem, de onde nos estão a ouvir, estejam à vontade, nós estamos aqui gostamos de ver os vossos comentários, para vermos que não estamos aqui sozinhas. Susana, sim. do que é que vamos falar hoje? Ora bem, portanto, agora este direto, para quem nos tem estado a acompanhar durante estes dias, não é um direto de uma dica, não é de 5 minutos, 5 ou 10 minutos, é um direto que vamos falar, eu hoje gostava de falar um pouco sobre as finanças pessoais, a gestão das nossas finanças pessoais, o que é que nós devemos fazer para iniciar, porque eu sei que este tema não é um tema que ainda assim há muitas pessoas que não têm consciência, não têm hábitos no que diz respeito à gestão das suas finanças pessoais e então eu acho que hoje, já não falava disto há algum tempo, eu acho que hoje é um bom dia para falarmos um pouco sobre isto. O que te parece? Alexandra, eu parece muito bem, acho que é um tema que muito atual, não é? Tendo em conta o que nós estamos a viver hoje em dia, porque houve pessoas que viram os seus rendimentos a serem reduzidos, outros até a ficarem totalmente reduzidos, não é? E Tendo em outros conta aumentarem, porque ficaram confinados e não precisaram de gastar tanto dinheiro. e outras, e depois mas as pessoas nem têm a consciência de que as que foram reduzidas, se calhar até conseguem perceber, mas o quanto se reduz ou o quanto se aumenta e o quanto preparar para na eventualidade se reduzir ou também se preparar para a eventualidade de aumentar e o que fazer com este aumento. Por isso eu acho que é um tema muito atual, não é? Eu acho que é um tema que é sempre atual, é daqueles temas que prolongam ao longo dos anos e da vida das pessoas, não é? Porque eu sou apologista de que desde criança nós devíamos aprender a gerir as nossas finanças pessoais. Sim. E até mesmo as crianças deveriam ter a noção do que é ter dinheiro e o que é fazer escolhas com aquele dinheiro que nós temos, o que é que eu vou fazer com aquilo, não é? Mas acho que estou indicada para falar disso. Pois sim, mas tu também, tu tens também bastante conhecimento no que diz respeito à área financeira e percebes, e aliás, acompanhas-me e somos aqui parceiras já em alguns projetos e eu sei que tu trazes sempre muito bons inputs e muito boas partilhas aqui para estas conversas. Já temos aqui a Elizabeth que nos está a assistir. Olá, boa noite Elizabeth, tudo bem? Bom, em relação à questão da gestão das finanças pessoais, infelizmente, eu ainda hoje em dia encontro muitas pessoas que não têm papel, não têm um papel ativo no que diz respeito ao seu dinheiro. Portanto, tratam o dinheiro de uma forma muito passiva, por assim dizer. Aquele ditado do chapa ganha, chapa gasta, infelizmente é muito usual e há muitas pessoas que não têm consciência deste comportamento, porque é um comportamento, o facto de nós não dedicarmos tempo, termos consciência que é preciso tomar atenção, dedicar tempo, analisar e pensar e refletir sobre como é que nós gerimos as nossas finanças,
é uma forma de desrolar, perdão, de deixarmos o nosso dinheiro à deriva, de não nos responsabilizarmos pelo nosso dinheiro. O dinheiro vai entrando, o dinheiro vai gastando, enquanto houver dinheiro pode-se gastar, porque está ali na conta bancária à mercê do que nos apetecer, dos nossos ímpetos. Ainda hoje estava a falar com uma conhecida minha, que ela estava-me a dizer que um dos objetivos dela, uma coisa que ela gostava era de comprar uma casa, só que ela até bem pouco tempo não se preocupava minimamente em sequer juntar 5 euros que fosse. Era o dinheiro que ganhava, era o dinheiro que gastava, fosse onde fosse. Posso só fazer aqui só porque falaste no chapa ganha, chapa gasta, mas tu sabes que eu tenho assim uma ideia que eu acho que eu não levo a mal quem gasta tudo o que ganha ou quem arruma. Eu também não, muito pelo contrário. Desde que tenha consciência que o está a fazer, não é? Exatamente. Aquelas pessoas que normalmente dizem eu não tenho dinheiro para comprar o carro A ou o carro B, ou eu não tenho dinheiro para ir de férias a um sítio qualquer, sei lá, que gostasse de ir. Não tenho dinheiro. Muitas das vezes não é assim. Muitas vezes tem dinheiro, não tomou foi as decisões corretas para poder juntar dinheiro, para poder canalizar parte do seu dinheiro para esse objetivo. Quem tem dinheiro, desde que organize, desde que faça um orçamento pessoal e que inclua nesse orçamento todos os seus desejos, pode e deve gastar o dinheiro como bem entender. É o que eu costumo dizer. Se eu quiser comprar um casaco que custa 200 euros, ótimo, maravilha. Desde que esse casaco que custa 200 euros está devidamente planeado no meu planeamento das minhas finanças pessoais. Uma coisa é nós pensarmos conscientemente, como tu disseste muito bem, é termos a noção e termos consciência de como é que nós utilizamos o dinheiro e para onde é que eu quero canalizar o meu dinheiro. Eu posso, por exemplo, vou agora dar aqui uns exemplos quase que exagerados, eu posso achar um desperdício almoçar todos os dias fora, quando posso levar comida de casa, e outra pessoa pode querer dar-se a esse prazer de poder comer todos os dias fora, por exemplo. Está tudo bem, qualquer das situações está tudo bem, desde que o orçamento de cada um tenha contemplado esta decisão. Não é utilizar o dinheiro impensadamente, sem haver uma decisão, sem haver uma análise e uma decisão prévia. Isso é aquilo que nós chamamos as tais compras por impulso, não é? E muitas pessoas têm o dinheiro disponível na conta à borda e enquanto está lá, se não fizeram um planeamento, se não definiram os objetivos para o seu dinheiro, o dinheiro está lá facilmente e rapidamente, nós gastamos impensadamente. Aliás, nós até estávamos ainda na Masterclass, na Mastermind, que estávamos a ter há pouco, até falamos dessa questão do ímpeto da compra, que muitas vezes nós compramos por impulso, e essa é que é a verdade, numa atitude, não é, quase que impensável, ou pelo menos pouco refletida. E quem quer gerir as suas finanças para tirar o melhor partido que pode tirar do seu dinheiro, tem que ter consciência, tem que pensar, tem que analisar, tem que, como eu costumo dizer, pôr a mão na massa, pegar o papel e caneta, como se dizia antigamente, e começar a apontar e a delinear quais são os seus objetivos. E a questão, por exemplo, um dos primeiros passos para quem quer organizar as suas finanças, para quem quer começar a tomar alguma consciência, tem a ver com o elaborar um mapa, fazer um mapa onde consiga perceber claramente como é que está a ser utilizado o seu dinheiro. E assim, Alexandra, e não precisa ser nenhum mapa todo XPTO, é uma folha de papel em que a pessoa coloca lá todas as suas finanças, o que ganha, o que gasta. Sim, pode ser, não precisa ser um programa de computador, não precisa ser uma aplicação de telemóvel, não precisa de ser nada, pode ser, como tu estavas a dizer, e muito bem, pode ser uma folha de papel e um lápis e começar a apontar e a registar de como é que é utilizado o nosso dinheiro, para onde é que vai, como é que nós ganhamos o dinheiro. Isto é muito importante porque há muitas pessoas que não têm a noção do património que têm, do dinheiro que têm e como é que ganham o dinheiro. Aquelas pessoas que têm um vencimento, que têm um trabalho por conta de outra e com um vencimento fixo, por assim dizer,
mais facilmente conseguem ter a percepção de quanto dinheiro efetivamente entra em casa, por assim dizer. Mas existem aquelas pessoas que também têm trabalhos por conta própria, onde o rendimento é variável e nem sempre o rendimento é o mesmo. Assim como, por exemplo, também temos situações de pessoas que têm dinheiro investido, investem, mas não fazem um acompanhamento dos seus investimentos e, na realidade, não sabem que retorno é que esses investimentos nos estão a dar. E isso também é dinheiro que entra, faz parte de rendimentos que entram no nosso orçamento familiar, por assim dizer. E há muitas pessoas que não têm essa noção. Eu tenho o meu dinheiro aplicado não sei aonde. E eu pergunto, então e quanto é que isso está a render? Não sei. Está a render, mas nem sequer têm noção se está a render muito ou pouco e se foi uma escolha acertada ou não. Até poderá ter sido uma escolha acertada há 5 anos atrás, colocar o dinheiro em determinada aplicação, e hoje em dia já não é. E, aliás, até tive o exemplo de uma aluna na última edição do programa dos investimentos que eu tenho, que teve essa perfeita noção de que usa uma aplicação financeira já há vários anos e ainda não se tinha dado conta que, na realidade, não estava a rentabilizar o dinheiro quase nada. Portanto, as pessoas muitas vezes, não é pelo fato de terem o dinheiro aplicado, terem uma aplicação, uma poupança ou certificados de aforro, que sabem exatamente quanto dinheiro é que trazem para casa e quanto dinheiro é que têm. Depois temos a parte dos gastos, que também é a mesma situação. O nós sabermos, na ponta da língua, por assim dizer, que quanto é que eu gasto no crédito à habitação, ou nos seguros, ou no seguro do carro, ou na eletricidade, no supermercado, é bom, é um bom indicador de que temos consciência de quanto é que estamos a gastar, mas isto é uma parte das despesas. Existem outras despesas que nós fazemos que nós, se não apontamos, se não registamos, o dinheiro vai voando e nós não nos damos conta. E quando vamos fazer aquelas continhas do cafezinho, do cigarro, do Euromilhões, do jornal, da raspadinha, seja lá do que for, muitas vezes as pessoas não... Eu já fiz este exercício com muitas pessoas. Não tinham noção. Tinham noção que, sim, gastavam algum dinheiro, mas não tinham a noção porque nunca tinham quantificado quanto dinheiro eram essas pequenas despesas, que é aquela que nós abrimos a carteira, vamos tirando o dinheirinho, parece que não custa nada, parece que é só 2 euros aqui, 3 ali, 4 ali por aí afora e achamos sempre que é pouco, mas no final... Exatamente. Alexandra, deixa-me fazer assim uma pergunta. Tu provavelmente fazes um orçamento, não é, mensal, daquilo que tu pretendes gastar. E sim, o teu orçamento, tu colocas um orçamento para excesso, defeito, ou mesmo ali certinho? Como é que funciona o teu orçamento? O meu orçamento, eu tenho duas grandes áreas no meu orçamento, no que diz respeito à parte dos gastos, onde eu tenho aquelas despesas que são as minhas despesas fixas, e quando eu digo fixas, por exemplo, o supermercado, eu não gasto exatamente o mesmo valor todos os meses, eu tenho variações, mas não deixa de ser uma despesa que eu tenho que ter todos os meses. Um mês posso gastar 100 euros, no mês a seguir posso gastar 200 euros. E esses valores eu defino o meu teto. Eu digo, este mês para supermercado, estou a dar um exemplo, não é? É 250 euros. E eu sei que eu não posso ultrapassar ali. Vou fazendo a minha monitorização ao longo das semanas para que não ultrapasse daí. Entretanto, também tenho uma rúbrica, que para mim é o que eu considero uma rúbrica de lazer, onde eu ponho uma verba, que é aquela verba que eu posso usar como eu quiser. Ou é porque é um jantar fora, ou é porque resolvi comprar uma prenda para mimar alguém, ou é porque resolvi dar-me a mim uma prenda, por exemplo. Portanto, há uma fatia do meu orçamento, das minhas contas, que são valores fixos e eu não faço nem por excesso, nem por defeito. É o valor exatamente que eu quero gastar e eu sei que eu tenho que gerir aquele dinheiro. Portanto, se eu tiver que numa semana... não comprar determinadas coisas no supermercado porque não quero sair do meu orçamento, assim será. Mas pronto, eu tenho sempre um espaço no meu orçamento que é aquela margenzinha de manobra que eu sei que eu tenho ali um dinheirinho para um excesso ou para algo que eu queira comprar e não é especificado se é roupa, se é jantar fora, se é uma prenda, seja o que for. É ali uma verbazinha, portanto, tem ali uma margem de manobra, por assim dizer. Tu fazes esse... Como é que tu fazes, Susana? Também fazes... Eu giro mais ou menos também só, por exemplo, se eu quiser poupar, não é?
A minha ideia é assim, ok, o meu orçamento é gastar, por exemplo, os 200 euros no supermercado, mas se eu quiser poupar, meto o teto um pouco mais abaixo, não é? Exato. Porque assim, eu acho que nós acabamos conscientemente por poupar ali alguma coisa, no supermercado ou noutra. Claro que há aquelas despesas que são mesmo fixas, por exemplo, a casa é aquele valor todos os meses e a gente não pode fugir daquilo. Por exemplo, a nível de supermercado, que é uma despesa que vai ser todos os meses, não é? Eu posso poupar aí qualquer coisa colocando o meu teto, não por excesso, não é? Mas ali qualquer coisa abaixo e aí poupar alguma coisa. E por isso é que eu fiz essa pergunta, como é que tu fazias, não é? Tendo em conta que eu sei que és uma pessoa poupada, se fazias mesmo ali aquele teto em que tu dizes, pronto, é isto que eu vou gastar e para te sentires bem à vontade, se por contrário há alguns meses em que tu colocas o teu orçamento um pouco mais baixo, tendo em conta que queres poupar naquele mês. Olha, temos aqui um brasileiro na live, Diego Cosmopolita, penso que é assim. Boa noite, Diego. Acho que é a primeira vez, ou pelo menos é a primeira vez que ele comenta alguma coisa, porque nunca tinha visto. Olá, Diego, boa noite, ou boa tarde, não sei se ele está no Brasil, não sei, ou se está cá em Portugal. Olha, Susana, em relação a essa coisa, essa questão que tu colocaste, é bastante pertinente. Eu até eu também faço esse tipo de gestão de vez em quando. Eu utilizo esta estratégia de colocar um pouco a menos em determinadas rubricas quando quero poupar, quando eu tenho o meu objetivo definido. Aliás, o Diogo coloca aqui o orçamento que eu costumo fazer é receita menos sonhos igual a despesa. Quando eu tenho um sonho que eu quero transformar num objetivo, eu dou este exemplo, já falei várias vezes neste exemplo, não sei se falei aqui já em algum direto ou não, mas eu tenho a certeza que nas minhas aulas já falei. Olha, o Diego é de Braga. Vou a Braga, é uma cidade linda, tenho tantos amigos em Braga, ai, adoro. Bem, muito bom, muito bom. Eu adoro Braga. Infelizmente não consigo ir muitas vezes lá, ultimamente até não tenho ido muito, mas adoro Braga e tenho pessoas fantásticas em Braga, adoro. O que é que aquela partilha que eu queria fazer? Eu, uma vez, quis fazer uma viagem que tinha um investimento muito elevado. E na altura, quando decidi fazer essa viagem, eu tinha cerca de 5 meses, mais ou menos 5, 6 meses até à viagem. Então o que é que eu fiz? Eu decidi que eu queria fazer esta viagem, tinha um investimento elevado para fazer, porque era uma viagem que tinha que gastar bastante dinheiro, era uma viagem longa e para bem longe. Aliás, uma viagem até ao fim do mundo, como se costuma dizer, lá mesmo que é onde é o fim do mundo. E na altura eu decidi não tocar nas minhas poupanças para fazer essa viagem. E qual foi a decisão que eu tomei? Eu peguei no meu orçamento, olhei para as rubricas todas e fui analisar de que rubricas do meu orçamento é que eu poderia ajustar, ou seja, pôr o tal teto mais abaixo, durante 6 meses, por forma a canalizar esse dinheiro, esse valor que eu não gastava, portanto, que eu poupava, para este objetivo que era fazer uma viagem. Portanto, este exercício que tu estavas a sugerir de, quando queres poupar, colocas o teu orçamento, o teu teto um pouco mais abaixo daquilo que efetivamente podes gastar para poder poupar um pouco, e eu também faço isso. Eu faço muito em função de objetivos que eu defini. E neste caso em específico da viagem, foi 5 estrelas, eu defini logo no início quantos almoços é que eu não ia almoçar fora, defini que parte do meu subsídio de férias e do meu subsídio de Natal iriam para essa viagem, o que é que eu não ia fazer, quanto é que eu poderia reduzir no supermercado, por exemplo, e por aí afora. Uma série de rubricas que eu fui fazendo, fui analisando e fui tomando essas decisões de baixar os tetos e funcionou lindamente. Ou seja, eu cumpri o objetivo que eu queria, que era fazer a viagem e não tocar nas minhas poupanças e dito e feito. Bastou sentar e planear. E se nós sentarmos e planearmos e pensarmos com consciência e termos a coragem, e como eu costumo dizer para quem me conhece, e é mesmo assim a expressão, e desculpem-me lá quem está aqui a ouvir, que é ter tomates para tomar as decisões acertadas e para ter pulso firme para tomar decisões e cumprir até ao final, que de certeza absoluta que os objetivos vão ser atingidos e vão ter, no caso do dinheiro, e no caso do dinheiro que podem precisar para realizar determinados objetivos, vão conseguir. Agora, é tomar as decisões e cumprir com as decisões, como é óbvio.
Portanto, na realidade, é termos força de vontade. E no que diz respeito a dinheiro, a questão é a mesma. Temos que ter força de vontade. Eu sei que há muitas pessoas que não gostam de falar de dinheiro, que gostam de meter a cabeça na areia, como as avestruzes, e não pensam muito e não querem se preocupar muito com isto. Mas a verdade seja dita é que dinheiro é tão importante como muitas coisas na nossa vida. Nós precisamos de dinheiro para sobreviver, essa é que é a verdade. Se eu não tiver dinheiro, não tenho uma casa e um teto para morar, não tenho saúde, se precisar de um médico ou alguma coisa, posso não ter se não tiver dinheiro. Preciso de alimentação, preciso de segurança, por aí afora. Portanto, o dinheiro é tão importante como muitas coisas na vida e temos que dar a devida importância ao dinheiro e não fingir que ele não existe e que se sobrar dinheiro no final do mês está tudo bem. Para mim, por exemplo, se sobrar dinheiro, eu sei sempre quanto dinheiro é que vai sobrar. O se sobrar dinheiro é uma frase que no meu vocabulário não existe. Porque eu sei porque eu faço o planeamento logo no início do mês, como é que vai ser o meu mês financeiramente. Nós temos que planear tudo, não é? Tu tens que planear as refeições que fazes em casa, tu tens que planear o teu trabalho, quando estás no trabalho, não é? O dinheiro é a mesma coisa, nós temos que planear. E devo-te dizer que o planeamento das refeições acabamos por poupar muito dinheiro. Muito dinheiro, exatamente. Nós temos aqui em casa, temos por hábito ir às compras de 15 em 15 dias e então eu a primeira semana sei exatamente o que é que quero fazer a nível de refeições, a segunda semana eu faço com aquilo que resta, não é? E pronto, aqui temos que pôr a imaginação a funcionar de forma a não haver desperdícios de nada cá em casa. Acabo por poder aproveitar sempre tudo. E acabo por comprar o essencial, o necessário, não é? Que preciso, porque às vezes compramos demais quando não temos as refeições planeadas, acabamos por comprar demais e depois às vezes até estraga-se produtos que não há necessidade de o fazer. E depois não comemos e depois no final até já compramos aquilo e já afinal não gostávamos tanto daquilo e passa ao prazo de validade e já vai para o lixo. Isso sem dúvida alguma. Se eu tiver as minhas refeições planeadas, isto é uma coisa que eu já faço há alguns anos, eu sei exatamente o que é que vou comer em cada dia da semana e acabo por fazer várias refeições também no mesmo dia e assim também otimizo o fogão, o forno e seja lá, porque acabo por fazer várias refeições ali no mesmo dia e é uma forma também de pouparmos já algum dinheiro e é uma forma também de não haver desperdício, porque para além de poupar dinheiro também não estou aqui a desperdiçar comida, que é uma coisa que não gosto muito de fazer. Esta questão do poupar, eu acho que é um hábito que as pessoas têm que... Eu acho importante nós termos esta preocupação de criar hábitos no que diz respeito a poupança ou investimentos, porque isto ajuda-nos a sermos nós a controlar o dinheiro, a sentirmos que somos nós que controlamos o dinheiro e não é o dinheiro que nos controla a nós. Eu sou daquelas pessoas que no início do mês faço no meu orçamento, defino logo qual é o valor que vai ser, que eu vou poupar, qual é o valor das minhas receitas, dos meus rendimentos, que eu vou poupar. E quando eu digo poupar, não significa deixar de gastar. Eu vou poupar e muitas vezes, no meu caso, eu utilizo muito, eu faço alguns investimentos, portanto tento sempre canalizar algum dinheiro para os meus investimentos. Outros têm uma conta poupança, obviamente, também para a questão do fundo de emergência, que eu gosto de ter o meu fundo de emergência. Sabes que eu falo muito, e tu já fizeste os meus programas, que eu falo muito do fundo de emergência, e eu, assim como eu sou controladora, eu tenho uma personalidade, por assim dizer, um pouco controladora, por assim dizer, também sou aquelas pessoas que gosto de ser eu a controlar o meu dinheiro. E no que diz respeito ao fundo de emergência, como eu gosto de ter tudo sob controle, o meu fundo de emergência, normalmente tu sabes que eu falo muito na questão dos 6 meses, 12 meses, 18 meses, dependendo da altura, e eu até vou um pouco mais além do que isso, por receio meu, por assim dizer, e por querer ter a certeza que estou muito confortável no que diz respeito ao meu fundo de emergência, se algum dia vier a precisar desse fundo de emergência. Mas uma das coisas que eu faço muito no início, logo no início do mês, é decidir qual é o valor que eu vou poupar. Eu não decido, se me sobrar dinheiro, eu vou então
poupar ou colocar de parte 10 euros, 15 euros, 20 euros, 100 euros, 500 euros, não interessa. Aqui, propriamente, não é o valor que é importante, é a consistência num hábito de poupança que, no final, até vai-nos saber bem, porque podemos olhar para a conta poupança, ou para um investimento, ou para um certificado da Forro, qualquer tipo de produto onde nós colocamos o nosso dinheiro, e vimos que, olha, durante um ano criei este hábito de poupança e chego aqui ao final do ano e já tenho aqui 1.500, 2.000, 3.000. Aliás, eu hoje vinha a falar com uma conhecida, é uma pessoa conhecida que me estava a falar que queria comprar uma casa daqui a uns anos, e eu estava a fazer um exercício com ela e estava-lhe a dizer, então se tu pegares metade do dinheiro, porque ela pensa que está na faculdade e vai terminar agora, portanto não tem que pagar as propinas da faculdade, a mensalidade, ou como é que se chama. E eu a desafiei-a, então se tu pegares metade do dinheiro que usavas para pagar as propinas da faculdade, a mensalidade, não sei, e colocares de parte, quanto dinheiro é que tu vais ter no final do ano, durante um ano? E ela fez as contas e ela, este dinheiro dava para fazer alguma coisa. E olha, então estás a ver, cria um hábito de, já que vais deixar de canalizar um dinheiro para a universidade porque terminou o programa, terminou o curso, aproveita e canaliza pelo menos 50% desse dinheiro para uma poupança, para algo, para tu criares o hábito de poupar. E eu acho que isto é muito importante, porque dá-nos a sensação de controle, de conseguirmos tomar a decisão, definir um objetivo de poupar e criarmos este hábito mensal de poupar e de ir acumulando património. E eu acho que isto é muito importante para a saúde das nossas finanças e para a nossa saúde emocional, porque quer a gente queira, quer não, a gestão financeira, o nosso dinheiro, as nossas finanças perturbam outras áreas da nossa vida. E nós vemos isso, por exemplo, em casamentos, onde há muitos casamentos, muitas pessoas, muitos casais, sejam casados ou não, que quando, como se costuma dizer, quando a porca torce o rabo e quando a coisa começa a azedar ou não começa a não correr tão bem, o tema do dinheiro vem sempre à baila. Certo? Sim, acredito que sim. Não é? Pronto. Nós cá em casa temos a política, não é? No início do mês temos um valor já estipulado para cada um do agregado familiar. Nós somos 3, então temos um valor para a poupança de cada um, não é? E aquele valor a gente já está mesmo em automático. Exatamente, e isso é muito bom. Cada dia vai diretamente para isso é muito bom. Olha, estava aqui a ler um comentário da Maria Teresa Ramos. Boa noite, Maria. A Maria também está aqui a assistir-nos. E ela diz, leva-se a lista. E eu penso que ela deve ter escrito isto na altura da questão do supermercado. E eu vou desafiar a Maria Teresa aqui é uma questão que fica para reflexão e para pensar. Maria, a minha sugestão é leva-se a lista e leva-se o orçamento que nós definimos para essa ida ao supermercado, por exemplo. Se eu definir, vou dar um exemplo, se eu definir no meu orçamento que vou gastar 200 euros por mês no supermercado e vou uma vez por semana ao supermercado, eu já sei que em cada ida ao supermercado eu tenho uma média de 50 euros para gastar nessa ida. Portanto, eu já vou com o meu orçamento para o supermercado, portanto, vou com a lista e com o orçamento. E o meu orçamento para aquela ida do supermercado, a minha lista tem que caber nesse orçamento. Não adianta dizer que eu tenho 50 euros para o supermercado e ter uma lista que me vai cobrir 150 ou o que for. Pronto, estou a dar um exemplo. Se, por acaso, naquela semana em que eu defini que o meu orçamento para o supermercado era 50 euros e eu chego na caixa e afinal são 60 euros, tudo bem, não tem problema nenhum. Na próxima semana, os 50 euros vão reduzir para 40 euros, porque eu já vou ter que compensar os 10 euros que gastei a mais. E como é que nós fazemos isso? Com imaginação. Como, por exemplo, como tu estavas a sugerir muito bem, pronto, vai ser uma semana de planear as refeições por forma a economizar nas refeições que fazemos. E quando nós planeamos, efetivamente, temos uma economia a nível monetário, não é? Bastante grande, do que estarmos a fazer em cima da hora, ou chegamos a casa e estamos cansados e afinal esquecemos de descongelar a comida e afinal não temos nada, então vamos ao Uber ou Glovo, esses takeaways que, regra geral, obviamente, financeiramente, comparativamente com uma refeição elaborada em casa,
tem um custo muito diferente. Portanto, não é só levar a lista, é levar a lista e levar o orçamento. Escrevam, Maria, escreve no cimo da lista qual é o valor que tu tens definido para a ida do supermercado. Isso agora depende de cada um. O meu pode ser 50 euros, porque moro sozinha, porque não tenho filhos, e tu, Susana, como tens marido e tens filhos e animais, e seja lá o que for, provavelmente o teu orçamento há de ser 100 euros, 150, não interessa. Cada um tem o seu orçamento. Portanto, fica aí a dica. Mas, Susana, queria deixar aqui, eu não sei o que é o chão, já está na hora, penso eu, de irmos embora. A Ana Teixeira diz que é e não ir às compras com fome. Ana, é verdade. Oh, boa noite, Ana. Ana, Olá. conhecida, olá, tivemos aí há pouco. Ana, é não ir com fome, é não ir com filhos, é não ir zangados connosco próprios, porque quando Eu tenho que ter aí uma à parte, Alexandra. a tua filha. Podemos ir com filhos educados. Então pronto, peço desculpa, vou corrigir. Não faz nada. Estão treinados, educados e sensibilizados para a questão da ida ao supermercado, que não é um. Mas é normal as crianças, não têm noção. É normal entrarem num supermercado e verem imensas coisas e quererem os chocolates, e quererem os brinquedos, e quererem os livros e por aí afora. É perfeitamente normal. E eu acho o problema aqui não está na criança, não é? Nós desde cedo habituamos a minha filha, não se pode que estas coisas sempre, chega ao dia em que pode-se comprar e neste dia ela sabe que pode comprar. E lá está o orçamento, não é? E naquele dia ela pode escolher, dentro daquele valor que nós estipulamos para ela escolher, ela escolhe o que quer. Mas não pode ser todas as vezes que vai ao supermercado. Tem que ser só mesmo naqueles dias certos. Mas claro, isto... É como tudo na vida, exatamente. A Maria Teresa diz, eu só compro o que me acaba, exatamente, não me iludo só com as pseudo-promoções. Maria, isso é muito importante. Aliás, eu tenho um mini curso sobre o dinheiro e sobre a alimentação de uma forma geral e eu falo nisso e até fiz um e-book, eu não sei, se a Maria Teresa tiver interesse, eu posso enviar um e-book que eu fiz sobre a mesma questão do supermercado, da gestão das nossas finanças pessoais, de conseguirmos ir ao supermercado sem estragar as nossas finanças pessoais, que temos várias dicas. Eu tenho um e-book, se a Maria Teresa estiver interessada, eu terei todo o gosto em enviar. Mas existe uma série de truques ou de estratégias, nem é truques, estratégias que nós temos que ter para podermos ir ao supermercado e não perdermos o controle, por assim dizer, em relação às despesas do supermercado. E a Ana Teixeira comentou, não ir às compras com fome. É completamente verdade. Uma pessoa quando vai às compras com fome quer comer este e o outro mundo. E quanto mais vê à frente, mais quer comer, mais fome tem. E eu já... Tem que respeitar a lista. Tem que respeitar a lista, é isso mesmo. Portanto, também não adianta fazer a lista com fome. Nem ir ao supermercado, nem fazer a lista com fome. Pronto, mas vale fazer a lista logo a seguir a uma refeição, quando nós estamos ali com o estômago cheio e nem temos muita vontade. Aí é que é a hora de fazer a lista. Outra coisa que eu tenho que confessar que comigo acontece muito, e eu tenho um fraco por... Eu vou confessar aqui que eu sou quase viciada em batatas fritas e tenho um fraco pelas batatas fritas, e eu tenho que me controlar muito quando vou ao supermercado no que diz respeito a isso. Mas eu tenho a perfeita noção que quando eu estou numa altura, ou estou mais cansada, ou estou mais desmotivada, ou acordei triste, que às vezes nem o tempo ajuda e estamos naqueles dias que estamos mais ou menos, né? Eu sei que nesses dias, se eu for ao supermercado, eu vou-me estragar. Portanto, o meu estado emocional, o meu estado de espírito que eu tenho em determinado dia influi também e vai influenciar a questão do supermercado. Olha, a Ana Teixeira faz ali umas pipocas. Olha, Alexandra, é não passar nesses corredores. Pois é, não passar nos corredores, não. Pois não, eu já faço assim. Nem das batatas, nem dos chocolates, eu nunca passo aí. Eu faço e nunca passo nesses corredores. Eu tenho a minha estratégia de eu não é para casa. Se eu não estiver em casa, eu não como. Pronto, portanto, olha, mas não é fácil, mas o não passar pelos corredores, passar assim a direito e nem olhar muito, é verdade. Olha, Susana, para terminar, eu queria deixar aqui 5
acho que são 5 questões, deixar no ar 5 questões que eu gostava que quem nos estivesse a ouvir, e até tu, Susana, para refletir, mas eu sei que tu já pensas bastante e refletes muito sobre esta questão do dinheiro, e eu acredito que para ti até já tenhas bem presente na tua mente a resposta a estas questões. Mas, portanto, eu deixo aqui para as pessoas que nos estão a acompanhar para fazerem este exercício, para pegarem num papel. Não é só pensarem e dizerem, eu acho que. É pegarem num papel e escreverem mesmo, refletirem sobre exatamente as respostas a estas perguntas que eu vou deixar no ar. Que é, primeiro, se têm a certeza quanto dinheiro é que vocês têm. Quando eu falo em dinheiro, não é só o que ganhamos e o que gastamos, é o nosso património. É tudo o que nós temos. O dinheirinho no milheiro, o dinheirinho na conta bancária, quanto é que vale o carro que eu tenho, quanto é que vale a casa que eu tenho. Se vocês, quem está aqui a ouvir, se tem noção concreta, conhecimento concreto de quanto dinheiro nós temos. E quando eu falo em dinheiro, não é só dinheiro, o dinheiro da carteira e o dinheiro do banco. Ok? É todo o dinheiro, aplicações financeiras que tenhamos, o carro, a casa, dívidas, porque dívidas não é dinheiro que eu devo, né? Nem que eu tenho, mas faz parte do meu património. Se eu tenho 100 mil euros e devo 50 mil euros a alguém, eu não tenho 100 mil euros. Na realidade, tenho 50 mil euros porque eu estou a dever dinheiro a alguém. A segunda questão que eu gostava de colocar aqui, deixar para as pessoas refletirem e escreverem, não é só refletir no eu acho que, é quanto é que recebem por mês? E eu já falei no início que muitas pessoas às vezes não têm a noção de quanto dinheiro é que entra em casa, por assim dizer. Se têm a noção exata de quanto dinheiro de rendimento, a nível de rendimentos, oferem e têm ao final do mês. A terceira questão é quanto é que cada um de nós tem de dívidas. Eu sei que eu tenho uma dívida ao banco porque tenho um crédito à habitação, mas quanto é que eu devo? Concretamente, se eu quiser liquidar a minha dívida agora, quanto é que eu devo ao banco? Quanto é que eu devo ao pai, ao irmão, ao amigo, à amiga, quem me pediu dinheiro? Todos os créditos, até os pagamentos de cartões de crédito, quando fazemos pagamentos, aquelas compras com financiamento, por exemplo, que são os famosos financiamentos ao consumo, nós nunca pensamos quanto dinheiro é que devemos. Nós vamos à loja, vou dar um exemplo, vamos à loja comprar uma televisão XPTO, pagamos com o cartão e aquilo fica com o crédito no financiamento e aquilo fica ali 36 meses sem juros e nós vimos para casa achando que fizemos o melhor dos negócios. Esses 36 meses faz parte de que valores é que nós devemos. Portanto, juntem também esses valores e coloquem no papel, para terem a noção exatamente de quanto dinheiro, na realidade, cada um de nós deve e tem de dívidas com outras pessoas. Outra questão que eu também gostava de colocar é para refletirem e escreverem no papel se sabem exatamente de quais são os vossos gastos, a totalidade. Em despesas mensais, sejam elas fixas ou não, quanto é que eu gasto por mês? Nós normalmente lembramos, a renda da casa é tanto, o supermercado é tanto, o seguro é tanto, portanto é mais ou menos assim. Não. Se têm a noção de quanto é que gastam realmente. E, por último, escrevam também num papel, reflitam e escrevam num papel se têm a consciência de quanto é que conseguem poupar por mês. Porque muitas vezes as pessoas também não têm essa noção. Aquela questão do que sobrou no final do mês, é fruto de um acaso. Quando nós não temos planeado a gestão das nossas finanças, quanto é que ganhamos, quanto é que gastamos, aquilo que sobra no final do mês não é nada planeado, é um fruto do acaso. Calhou. E isso, obviamente, não é representativo de uma gestão consciente das nossas finanças pessoais. Portanto, ficam aqui estas 5 perguntas para refletirem e colocarem e também serem honestos e dizerem não, eu destas 5 perguntas eu não consigo responder a nenhuma, ou eu não consigo concretamente responder a nenhuma, ou eu só consigo responder a uma ou duas. Portanto, quem está aqui a assistir ou quem vai assistir mais tarde, se quiser fazer este exercício das 5 perguntas e depois colocar nos comentários, depois eu aproveito e comento também, para ver efetivamente qual é a consciência e a realidade financeira que cada um de nós tem. Portanto, ficam aqui as minhas 5 perguntas para reflexão. A Maria já pôs aqui as perguntas, agora só falta as respostas. Primeiro, quanto dinheiro é que se tem?
ok? Exatamente, é qual é o nosso património, é tudo, não é só dinheiro físico, tudo aquilo que nós temos e que vale dinheiro. Se eu tiver um colar de diamantes, certamente valerá dinheiro, é um investimento, é um bem que vale dinheiro, tem um valor monetário, portanto isso também é para incluir. A segunda é quanto é que se recebe por mês realmente, e quando eu falo em receber não pensem só no vencimento, no rendimento, mas que se tem outras fontes de rendimento, incluindo, por exemplo, juros de depósitos a prazo, que hoje em dia são mínimos, não interessa, certificados de aforro, quanto é que está a render, em investimentos, outro tipo de investimentos, em ações que possam ter, quanto é que está a render. Segundo, quando recebem, terceiro, as dívidas, quanto é que devo a qualquer pessoa, e principalmente olhem para o cartão de crédito e para os tais financiamentos, ao consumo que nós fazemos quando vamos às lojas comprar por ímpeto o frigorífico, a televisão e por aí afora, e também terem a consciência de, na realidade, quanto é que neste momento estão a dever, por exemplo, ao banco do crédito à habitação. Todos nós sabemos, de uma forma geral, quanto é que pagamos mensalmente, mas têm a noção de quanto é que ainda falta para liquidarem a dívida, o empréstimo e os juros todos? Tentem fazer essas contas ou perceber quanto é que ainda falta. Essa era a terceira. A quarta era se sabem quais são os gastos por mês. E quinto, quanto é que se conseguem poupar, quanto é que estão a poupar por mês, se têm consciência do valor que conseguem poupar conscientemente, não é o que sobra. O que sobra é fruto do acaso e às vezes é bom, às vezes é mau. Maria Teresa, obrigada por fazer aí o resumo. Já tenho aqui uma assistente que me ajuda aqui com as minhas questões. Maria, claro que pode responder. Nós vamos ter que terminar agora o direto, mas Maria, responda que eu vou aqui nos comentários. Coloquem nos comentários que eu depois vou responder a todos, ok? Susana, queres acrescentar alguma coisa? Ficamos por aqui. Acho que ficamos por aqui. As perguntas deixamos no fim para as pessoas agora ficarem a pensar e poderem refletir sobre isso. E se calhar vão ter algumas surpresas, umas agradáveis, outras menos agradáveis, e reflitam e pensem nisso. Bom. Acho que é um bom exercício. Fica aqui, exatamente, fica aqui então o desafio. Maria Teresa, eu vou enviar o e-book que eu prometi, eu depois envio por mensagem privada. Maria, não se preocupe. Ficamos por aqui. Amanhã o que é que temos, Susana? Amanhã temos a dica da minha página. Uma dica por dia, não sabe o bem que lhe fazia. E a partir de amanhã na página da Susana. Tivemos agora 7 dias, portanto uma semana completa na minha página a fazer as dicas. Nós vamos continuar com o programa diário das dicas diárias, que são cerca de 5, no máximo 10 minutos por dia, onde eu e a Susana vimos aqui em direto. E agora vamos passar a fazer, nos próximos dias, na página da Susana, vamos variando assim, porque também queremos, obviamente, que as pessoas que acompanham a Susana também consigam rapidamente aceder ao direto e ver. E, portanto, vamos fazer na página da Susana. Portanto, nós ficamos à espera que nos acompanhem. A Maria Teresa, todos que estão aqui a assistir, se quiserem amanhã, nós vamos publicar a hora, porque ainda não decidimos qual é a hora, mas depois publicamos à noite. Tem que ser à noite. Nós já chegamos à conclusão, Susana. Ana Teixeira, coloque sim, vou colocar aqui o link, exatamente. Nós vamos marcar a Ana Teixeira, estás a perguntar em relação ao direto da manhã. É o link, nós colocamos aqui. Nós vamos colocar aqui nos comentários também, que é para acompanharem. E pronto, ficamos assim. Amanhã cá estaremos novamente, Susana. Para a nossa dica. Para a nossa dica, é verdade. Pronto, boa noite a todos. Até amanhã, fiquem bem e amanhã cá nos encontramos novamente. Obrigada, boa noite. Adeus, boa noite. Tchau, boa noite.